Bom, boa noite a todos, né? Eu estimo que esteja tudo bem com vocês. Hoje é um dia bem bacana para a gente falar sobre contratos, né? Quero primeiramente agradecer a participação de todos vocês, né, nessa véspera de feriado aqui. E vamos que vamos, né? Pode mudar, por favor. Bom, primeiro eu quero me apresentar e depois eu tenho alguns recados aí importantes para vocês. Meu nome é Natália Graciano, eu sou advogada, mediadora e conciliadora de conflitos, especialista em marketing, turismóloga, sou conselheira do MNE, entre outras coisas, né? E eu estou aqui para tratar um pouco das questões sobre contratos com vocês, né? Uma das vertentes do meu trabalho. Eu sou uma mulher negra, de estatura média, tenho cabelos crespos, hoje os meus cabelos estão soltos, né? Estou utilizando um casaco vermelho, vinho, né? Uma cor mais escura, com uma camiseta, né? Uma blusinha num cinza bem escuro. Bom, a minha rede social, né, oficial é o LinkedIn, minha rede social profissional. Então, convido a todos, né, para que a gente continue essas conversas também após a aula, né, em outros momentos futuros, e o meu site, o nataliagraciano.adv.br. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Movimento Nacional dos Eventólogos, né? Acredito que a grande maioria já tenha participado aí da semana de formação e por isso, né, veio também participar dos laboratórios. Quero convidá-los a seguir o MNE em todas as redes sociais, então vocês podem buscar por Eventólogos do Brasil em todas as redes, LinkedIn, Instagram, no YouTube também recomendo que acessem e se inscrevam, né, no canal para que vocês recebam, né, sempre vídeos e tem muito conteúdo bacana lá. Já recomendo que acessem também, porque tem as aulas da semana anterior, né? Então já tem bastante coisa lá. E também o site do MNE, que vocês podem acessar a biblioteca, tem muito conteúdo para estudos, artigos, livros, enfim. Tem bastante coisa aí, e para que vocês fiquem sempre atualizados, né? Por conta das novidades e eventos e projetos que estão em andamento aí. Estamos trabalhando a todo vapor para trazer novidades para vocês. Pode mudar. Bom, sobre os contratos, a primeira coisa que eu quero desmistificar, né, tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. Tem algum impeditivo para que você faça os seus próprios contratos? E a resposta é não, né? Não existe nenhum impeditivo legal para que cada pessoa faça os seus próprios contratos. Mas, como nós estamos falando de um instrumento jurídico que ele deve ser personalizado, né? Eu sempre brinco, né? Se eu pedir aqui para vocês imaginarem uma árvore, cada um vai imaginar uma árvore de uma forma diferente, né? A minha árvore não vai ser igual à do Rodrigo, não vai ser igual à de ninguém, né? Cada um vai pensar uma árvore de uma forma, vai imaginar de uma forma. E com os contratos é a mesma coisa, né? Os contratos são personalizados para cada situação, para cada negócio jurídico que é firmado, né? Para cada situação, para cada tipo de evento, para cada tipo de prestação de serviços. Então, muito cuidado, né, com os modelos de internet criados por inteligência artificial e etc. Porque talvez, né, vocês se deparem com cláusulas que vocês não entendam direito o que é e que, se mantidas no contrato, pode ser prejudicial, né, aquilo que vocês estão tentando formalizar. E a gente também precisa prestar atenção que eventos é uma área que tem muitas particularidades. Então, alguns contratos de outras áreas, quando a gente fala de um contrato de locação, né, de imóvel, é, são coisas muito próximas, apesar de ter muitas diferenças. Porém, a área de eventos ela é muito ampla, ela permite uma gama enorme de mudanças, de possibilidades. Então, é muito importante que a gente tenha atenção quando a gente fala em contratos voltados para a área de eventos. E como eu falei, né, existem diversos tipos de contratos, então a gente precisa, né, entender qual é o contrato que melhor se adequa àquela necessidade, né, aquele momento. Então, pode ser um contrato de prestação de serviços, de confidencialidade, quando você vai, por exemplo, apresentar um projeto, uma ideia que você teve para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, para um possível investidor. Enfim, a gente tem aí uma gama enorme de possibilidades e por isso que a gente precisa ter certas atenções. Hoje, o que que eu vou fazer, né? O que eu trouxe aqui é cláusulas gerais, informações gerais, para que vocês, tanto
prestem atenção, né, e possam revisar os contratos de vocês e fazer aí alguns ajustes, enfim, prestem atenção quando vocês recebem um contrato, porque tem algumas informações que podem ser bem delicadas nessa formalização de um negócio. Pode passar, por favor. Ai, volta um. Aí. A primeira pergunta, né, que você deve pensar quando você for analisar os seus contratos é: você sente que os seus contratos eles te trazem segurança jurídica caso você precise executá-lo? Porque é para isso que serve um contrato, né? Para documentar uma relação jurídica que foi firmada. Então, ele deve conter as obrigações, né, de cada parte, prazos, penalidades e uma série de outras questões, né, que vão, nortear essa relação jurídica que está sendo firmada. Nenhum contrato ele vai eliminar 100% dos riscos, tá? Isso é uma realidade, porque são incontáveis os riscos. Muitas e muitas coisas podem acontecer, então a gente não tem como prever tudo. Mas o contrato ele vai minimizar muito, né, determinados riscos, inclusive riscos que vocês não precisam correr, né, em uma relação uma relação profissional, de prestação de serviços, de contratação, enfim, a depender do que vocês estiverem fazendo. Como sempre, né, é fundamental que vocês busquem sempre a orientação de um profissional qualificado, né, porque, como eu disse, né, os contratos, eles são muito particulares, né, eles vão ser montados, né, e elaborados, enfim, e discutidos de acordo com as necessidades de cada tipo de evento, de cada relação que for firmada, tá? E uma coisa que no direito a gente fala muito, que o contrato ele faz lei entre as partes. Então a gente precisa pensar em quais tipos de leis nós estamos aí fazendo na nossa vida profissional, né? Quais tipos de leis a gente está se submetendo também. Pode passar, por favor. Ah, só para avisar, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, me interrompe, tá? Pode, para mim não tem problema, pode tirar dúvida ao longo do que eu estiver falando, fiquem à vontade. O primeiro ponto que eu quero deixar assim, né, quero tratar com vocês é sobre a qualificação das partes, porque é muito importante que a gente deixe bem claro e da forma correta a qualificação das partes. Eu já vi contratos que, por exemplo, eles poderiam ser invalidados porque a qualificação das partes não estava correta. Então, você não tinha certeza de quem eram as pessoas envolvidas naquele negócio jurídico que foi firmado. É muito importante, né, que essa qualificação ela seja feita de acordo com o padrão de documentos jurídicos, né, que utilizam como base o artigo 319, inciso 2º do CPC. Eu juro para vocês que eu não vou ficar falando de artigo, um monte de artigo de lei aqui para vocês. Esse aqui é importante só para a gente poder entender, né, o que tem nos documentos jurídicos que a gente utiliza e que são fundamentais para que a gente consiga, né, pensar nas próximas etapas, nos outros passos em relação aos contratos, né? Por exemplo, se você precisar ajuizar uma ação, fazer uma cobrança extrajudicial e uma série de outras questões. É importante que tenha, né? O que diz o 319, inciso 2º do Código de Processo Civil. Tem que ter os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número do CPF ou do CNPJ, o endereço completo, endereço eletrônico, né, domicílio e residência, tanto, né, não tanto, né, mas de todas as partes envolvidas nesse negócio jurídico, né, porque aqui no artigo diz autor e réu, né, mas quando a gente fala de contrato, a gente fala de partes, né, as partes envolvidas naquele acordo que está sendo firmado. E por que, né, certas informações? Por exemplo, quando a gente fala assim, mas existência de união estável, por que precisaria dessa informação, né? Ou estado civil? Porque a depender das próximas etapas, né, em relação a esse contrato, por exemplo, quando a gente fala de um contrato que foi para uma execução, né? Então você vai lá e você vai cobrar aquilo que não foi pago para você. Essa pessoa, ela pode, por exemplo, agir de má fé e ocultar bens em nome do cônjuge, né? Em nome do companheiro. Então, por isso que é importante que a gente já deixe claro, logo na qualificação, que existe um cônjuge, que a pessoa é casada, por exemplo, ou que vive em situação de união estável.
porque assim a gente elimina uma série de etapas no futuro, tá? Além disso, dados como, por exemplo, o número de CPF, esse tipo de coisa, ajuda para, por exemplo, caso existam homônimos, né? Se tiver que procurar aquela pessoa, fazer buscas em relação àquela pessoa, ela qualifica melhor, né, as informações. Pode passar, por favor. Deixa eu ver se tem uma forma de eu ver vocês. Que não. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Sempre que eu colocar esse texto em preto, é um recorte de um contrato que eu trouxe aqui para trazer de exemplo para vocês, tá? Então, meio que fiz um Frankenstein para poder colocar aqui algumas possibilidades, mas como eu disse, né? A gente não tem como colocar todas as possibilidades, mas só para exemplificar bem. Então, assim, se é uma pessoa física, um contrato firmado com uma pessoa física, você vai colocar o nome completo, nacionalidade, vai ficar nesse formato aqui, né? O estado civil, a profissão, inscrito no CPF, sobre o número tal, portador da cédula de identidade, RG, número tal, né? Domiciliado, a rua, avenida, Alameda, enfim. Uma coisa que eu sempre peço muito cuidado é em relação ao endereço. Por quê? A depender do que for necessário no futuro, você vai precisar do endereço para mandar uma notificação, para fazer uma citação judicial, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante, coloca o bairro direitinho, a cidade, o F, o CEP, né? Se tiver casa, bloco, coloca o mais completo possível, porque isso é importante, né? Caso alguma coisa não saia dentro do planejado. Além disso, coloque e-mails, telefones e tudo mais, porque isso, né, mais à frente eu vou entrar mais em detalhe nessas questões de comunicação, mas ter o máximo de informações sobre a comunicação, né, formas de se comunicar com aquela pessoa, ela é fundamental também até para o bom andamento do trabalho. Pode mudar, por favor. E aqui, se a gente está falando de uma pessoa jurídica, o formato muda um pouco, porque a gente tem que ter os dados na empresa, mas também tem que ter os dados do representante legal. Então, você vai colocar o nome da empresa, o CNPJ, ops, voltou. O endereço completo, né? Então, atenção a tudo aquilo que eu falei, né? Se é um centro comercial, tudo que precisa ter direitinho, bairro, CEP, etc. E também as informações, né, do representante legal, neste ato representado por. E aí toda aquela qualificação, como se fosse uma pessoa física, né, todos os dados direitinho desse representante legal dessa empresa. Pode mudar, por favor. E aí, o que é importante, né, vocês terem atenção, tanto nos contratos que vocês vão elaborar, né, se vocês precisarem elaborar um contrato, quanto nos que vocês receberem, né? A pessoa que assina o contrato, ela tem poderes para realizar o negócio jurídico em nome da empresa? Porque em eventos é muito comum, por exemplo, a empresa contrata uma agência e essa agência contrata uma pessoa para gerir aquela equipe, né? Então, uma pessoa que é uma PJ, é fundamental ter amarrado essa teia, né? Então, inclua o responsável legal e também a pessoa com quem você está tratando, né? E todos eles devem assinar esse contrato, para que fique muito claro que o responsável legal, por exemplo, é o Rodrigo, porém, nesse momento, vocês estão tratando com a Natália. Então, existe aí esse vínculo, né, entre o responsável legal da empresa e também a pessoa com quem vocês estão tratando ou que vocês, né, vão contratar, a depender do tipo de contrato, tá? Pode mudar, por favor. Antes da gente seguir para o objeto do contrato, que é um outro item, vocês têm alguma dúvida? Fiquem à vontade, tá, gente? Pode falar. Júlia, Márcia, cadê vocês, meninas? Ou se quiserem colocar no chat também, depois a gente acompanha, né? E faz as pausas aí, mas fiquem à vontade. Se vocês tiverem dúvidas, algum comentário, porque eu sei que no mundo de eventos, né, a cada página de slide, eu tenho certeza que existem diversas histórias que vão surgindo aí na cabeça de vocês, de situações que vocês já viveram, já passaram, já
verificaram, enfim. Um ponto muito importante dos contratos é o objeto. O objeto do contrato ele deve ser muito bem detalhado e delimitado. Então, tem que ter o nome do evento, qual é a edição, data, horário, as funções que serão realizadas. O máximo de detalhamento que vocês colocarem no objeto do contrato é melhor, tá? Se você está contratando um fornecedor, por exemplo, inclua detalhadamente o produto ou serviço que você pretende receber. Porque pode ser, por exemplo, sei lá, vocês contrataram um fornecedor para entregar sacolas, né? Sacolas existem inúmeras, né? Inúmeros tecidos, inúmeros tamanhos, a depender do detalhamento, né, da necessidade, coloca ali o número, por exemplo, da tabela Pantone da cor que você quer, porque às vezes o seu cliente, a marca dele utiliza azul escuro, e aí conta do celular, o computador, enfim, ele muda um pouco a cor, né, a depender da iluminação. Então, o fornecedor vai e te entrega roxo, mas roxo é o concorrente, né? Então, é muito importante deixar muito claro, muito bem amarrado essas questões, tá? Período de realização do trabalho ou prazo de entrega, né? Deixar horário, tudo direitinho, porque, por exemplo, dependendo da entrega, existe uma logística que vai acontecer depois. Então, se a logística está agendada para 1 da tarde e o material chegar às 5 da tarde, você perde uma diária de logística de uma equipe que pode ser enorme. Isso gera prejuízo. Então, deixar muito bem alinhado. Olha, para entregar no dia 15, mas é dia 15 entre 9 e 11 horas, tá? Porque isso é fundamental para que evite aí determinadas situações de entendimentos dúbios e outras questões, tá? Pode mudar, por favor. E aí eu trouxe aqui, né? Trouxe algumas possibilidades, né? Algumas cláusulas, né? Então, o presente contrato tem por objeto a designação do contratado para a prestação do serviço inclua o serviço que vai ser executado, porque muitas vezes, né, a pessoa é contratada para fazer X e aí tem que fazer X, Y, Z e o abecedário quase inteiro, né? Acontece muito na área de eventos. No evento tal que acontecerá no período compreendido entre dia X e dia Y. Por quê, né? Tem eventos, por exemplo, que acontecem o ano inteiro. Então, você foi contratado, né? Um exemplo agora, né? A tardezinha. Vai ter a tardezinha o ano que vem, em diversos lugares do Brasil, né? E até do mundo, né? Em outros países também. Você foi contratado para todas as edições ou você foi contratado para a edição que vai acontecer em São Paulo, né? São 2 shows, sei lá se vai ter mais, em São Paulo. Então, é muito importante deixar bem delimitado, né? Essa questão de edição, qual evento que é, data e tudo mais. Pode seguir, por favor. Outra cláusula, né? Fica estabelecido que os serviços prestados após o término do período mencionado na cláusula anterior serão considerados como serviços extras, cujos valores a serem pagos serão tratados com 30 dias ou X dias de antecedências. Aí vocês vão analisar de acordo com o caso concreto ou mantendo o mesmo valor acordado. E aí vai depender, por exemplo, de sazonalidade, né, de outros eventos que vocês já tenham se comprometido e uma série de outras questões, tá? Da urgência, da questão, das possibilidades. Caso não haja solicitações extras, o contrato se dará por encerrado conforme descrito na cláusula anterior. Por que que isso aqui é importante, gente? Cobrança de hora extra, né? A gente tem que deixar muito claro o que é o combinado dentro daquele valor e o que está além daquele valor. E o que está além pode acontecer? Pode, mas quais são, né, as regras para o que está além? A gente precisa também deixar muito bem ajustado e muito claro, né, o que será considerado horas extras, com quanta antecedência essa pessoa precisa te avisar que vai ter essas horas extras, né? Se for possível, lógico que às vezes acontecem, né? Eventos a gente sabe como é, né? Cada momento acontece uma coisa diferente, tudo muda. Porém, o que está como acordo base de vocês, tá? Pode mudar, por favor.
Outro ponto que é bem importante, bem comum na área de eventos, né? É a gestão do evento ou projeto será realizada conjuntamente pelo contratante e juntamente com o cliente, uma outra pessoa que foi contratada. Sempre deixa bem claro quem são os responsáveis pela gestão desse projeto, né? Desse evento, porque para depois, no momento de que você precisa, por exemplo, prestar contas, né, em relação a alguma questão, você saber quem são essas pessoas, né? E muitas vezes o que acontece? Durante o evento, outras pessoas vão te acionar, e aí você precisa entender quem faz parte, né, da gestão daquele projeto e evento, ou quem é, por exemplo, um gerente, um diretor, enfim, que você precisa verificar se pode ou não passar determinadas informações para essa pessoa, tá? E a depender do contrato, ele vai ter alguns anexos. Um desses anexos é, por exemplo, o manual de conduta dos gestores, né, do evento. Por quê? Esse manual, muitas vezes, ele é elaborado quando a gente pensa em situações adversas, por exemplo, né? Então, antes que aconteça uma situação adversa, que fica todo mundo nervoso e tentando apagar aquele incêndio, algumas decisões são tomadas antes. Então, todos os gestores, eles estão acordados em relação a quais procedimentos serão tomados. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, falando em situação adversa, tem o protocolo de situação adversa, que pode ser um outro anexo desse contrato, que vai aí para todos os participantes, né? Participantes não, todos os profissionais envolvidos no evento. Porém, esse manual de conduta, ele vai além do que está, né, nesse protocolo. Então, por exemplo, se acontece um crime de racismo, no protocolo está dizendo quem que as pessoas devem procurar, o que elas devem fazer. Mas qual é a postura dos gestores em relação a isso? Por quê? Porque talvez tenha que existir uma comunicação para a imprensa. Qual vai ser essa comunicação? Que tipo de quem que vai falar? Quem vai ser o responsável por cuidar disso pessoalmente, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né, de incluir no contrato também, caso existam esses anexos por questões pontuais ou questões além aí que vão além dessa contratação inicial, tá? Pode mudar, por favor. E agora vamos falar sobre dinheiro, né? Um ponto que é fundamental a gente deixar muito claro nos contratos. Ops, espera aí que acho que voltou. Voltou para o objeto do contrato. Mais um, mais um. Isso, esse aqui. Deixe bem claro quais são os valores. Pode voltar. Agora acho que avançou bastante. Volta alguns. Aí. Deixe bem claro quais são os valores, as datas de pagamento. Então, tenha atenção a feriados, finais de semana. Então, quando o pagamento cair no feriado, ele vai ser antecipado ou vai ser né, no próximo dia útil. Porque, por exemplo, pode ser que um pagamento caia num feriado que é numa sexta-feira e na segunda-feira também é feriado. Então, a pessoa vai receber na quinta-feira ou ela só vai receber na terça, né? Então, atenção para, por exemplo, deixar pagamento determinado no primeiro dia útil, no terceiro dia útil, porque aí você, né, já elimina essa questão de feriado e final de semana, enfim. As formas de pagamento, se há alguma condicional, por exemplo, envio de nota fiscal, porque muitas vezes o pagamento ele é condicionado ao envio de uma nota fiscal, os dados bancários, né, e todas as informações bem completas para evitar aí que existam retornos, né, em relação a esses pagamentos. Então, aqui um trecho de um contrato, né? A remuneração pelos serviços prestados será realizada mediante a emissão de nota fiscal pelo contratado, devidamente registrada e com a identificação do serviço prestado, tendo o pagamento efetuado pelo contratante conforme os termos e valores acordados. A depender da empresa, é determinado algumas informações que precisam constar na nota, né? Por exigência do financeiro, para facilitar ali a rotina do financeiro. Então, vocês podem também incluir nos contratos, né? E ter atenção se tem nos contratos que vocês recebem, todas as informações necessárias para que vocês coloquem na nota, para não ter nenhum tipo de devolutiva. Pode passar, por favor.
A remuneração aqui acordada será de X. Coloquem sempre o valor por extenso, tá? Por quê? Porque às vezes na correria a pessoa faz um contrato e ao invés de colocar 5 mil, ficou 500 reais. Então, coloque 5 mil reais por extenso, pelo serviço de prestação citado no item X, né? Faça ali a indicação da cláusula contratual que está falando do serviço que será prestado, né, lá em objeto deste contrato, e será paga se for parcelado, tantas parcelas iguais e sucessivas no valor coloquem o valor de cada parcela, conforme detalhamento a seguir. Os pagamentos serão realizados no dia tal de cada mês vigente, né, excetuando finais de semana, feriados, né, conforme eu já falei. E aí vocês podem criar uma tabela, né? E essa tabela ela pode ser completa da forma que vocês precisarem. Então, por exemplo, se vocês estão contratando pessoas, vocês são responsáveis por esses pagamentos, vocês podem incluir na tabela primeiro pagamento, data limite para envio da nota, data prevista para o pagamento, porque aí todo mundo já sabe, o financeiro recebe essa informação, ele já sabe que, olha, a nota foi enviada até o dia tal e que ele tem até o dia tal para poder efetuar o pagamento. Tá? Então, primeiro pagamento, segundo pagamento, terceiro pagamento, deixa muito claro todos os valores, todas as informações que são necessárias para que não tenha nenhuma dúvida de nenhuma pessoa envolvida, né, na questão dos pagamentos. Pode mudar, por Natália, favor. deixa eu tirar uma Oi, dúvida em relação a isso. ó, Você pode colocar no contrato abaixo da cláusula essa tabela ou anexa a ela? pode colocar abaixo. É porque, Pode assim, colocar. depende do tipo de contratação, porque tem contratação que é muito longa. Sim, Então, você pode colocar como um anexo, ou você pode delimitar de uma forma genérica. Por exemplo, a nota fiscal será enviada até o terceiro dia útil de cada mês, e aí o terceiro dia útil ele vai variar, lógico, mas assim, é o sim. terceiro dia útil, né? E o pagamento será realizado até o 10º dia útil de cada mês. Mas pode colocar no corpo do contrato, sim, não tem problema. Em relação ao valor global do contrato, por exemplo, às vezes pode vir a interpretar, pelo menos no meu entendimento, de que se você colocar um prestador de serviço PJ e ele está ali vinculado a uma empresa, relação empresa-empresa, né? PJ-PJ. Sim. Mas tem essa configuração de como se fosse um salário, né? Porque você tem lá todo dia 5 você vai receber. Neste caso, é melhor colocar o valor global e que esse valor global ele vai ser dividido em X vezes pela quantidade de meses que ele vai trabalhar, ou somente essa remuneração mensal, como está aí, já é o suficiente para isso, em termos de assegurar. Pode. Eu costumo colocar o valor global, né? Então, a remuneração será de tanto valor cheio, e o serviço prestado citado no item tal, e será paga em X parcela. Então, ao longo do tempo de prestação de serviço, vai ser diluído esse valor, tá? Mas não tem problema também se for feito de outra forma, né? Por exemplo, pelo período trabalhado será pago o valor de X. Por quê? Porque a gente vai ter uma delimitação de datas, né? E Ah, mesmo que não sim, tenha uma delimitação de datas, por exemplo, exista extra. Então, você pode deixar claro que, por exemplo, se você já sabe que existe uma previsão de um possível extra, você pode deixar por mês será feito o pagamento de tanto. Então, se tiver um mês extra, 2 meses extras, você já sabe que o pagamento será sempre de tanto, independente de quantos períodos de extra existam. massa. Obrigado. Se quiser trocar o slide, pode trocar. E, gente, uma coisa que eu recomendo muito é que coloque os dados bancários para pagamento. Põe todos os dados, põe o banco, a agência, se é conta corrente ou conta poupança, em nome de quem é essa conta, geralmente tem que ser em nome da pessoa contratada, CPF, CNPJ, se for em nome da PJ, chave Pix, coloquem todos os dados para evitar que esse pagamento ele volte. Porque muitas vezes o financeiro consegue até realizar o pagamento via Pix, que é muito melhor para todo mundo, né? Compensa mais rápido, já mais rápido de tudo. Porém, precisa conferir todos os dados se estão corretos, tá? Então já deixa no contrato, porque aí já tem ali a informação e não precisa
precisa te comunicar, precisa te perguntar, né? Já evita aí, você já ganha tempo, né? Pode mudar, por favor. Ó, o contratado enviará as notas fiscais ao contratante até o dia tal de cada mês, ou até o terceiro dia útil de cada mês, enfim, para o e-mail tal. Já coloquem para quem vocês precisam enviar a nota fiscal, para quem, qual e-mail a pessoa precisa encaminhar a nota fiscal para vocês, porque assim já fica mais fácil. Pode ser um e-mail do financeiro, pode ser um e-mail de uma pessoa que já está responsável dentro da equipe para efetuar esses pagamentos, porque não fica, por exemplo, você manda para uma pessoa, essa pessoa tem que encaminhar para outra e para outra, e aqui vocês já incluem, né, a forma que essas notas serão enviadas. Os custos relacionados a horas extras e outros correrão da seguinte forma. Eu recomendo que seja detalhado a forma como vocês costumam pagar ou cobrar horas extras, tá? E aí vocês podem colocar por hora, isso vai depender muito da prestação de serviços, né, do acordo que está sendo feito. Então já deixa detalhado essa forma, né, em relação às horas extras, porque em eventos é muito comum acontecer, né? E a gente precisa pensar na hora extra com mais atenção, porque muitas vezes o profissional ele está pagando para trabalhar por conta de horas extras que não são cobradas, né? Que não são ditas. Então, o contrato, né? As coisas não precisam, as coisas, né? O óbvio precisa ser dito e dentro de um contrato ele precisa ser documentado. Então, é muito importante que vocês deixem claro que, em caso de horas extras, a forma, né, de pagamento, enfim, acontecerá da seguinte forma, né? Acontecerá nos seguintes moldes. E aí, datas, valores, tudo de acordo com o que é habitual de vocês ou do contratante, enfim. É de responsabilidade do contratado informar quaisquer mudanças em seus dados ao longo do contrato que possam influenciar nos pagamentos dos serviços prestados. Porque acontece, por exemplo, já aconteceu recente comigo, né? O meu banco mudou uma informação lá, mas era coisa do banco. Porém, eu precisei avisar as pessoas, né, que tinham algum contrato em aberto comigo, que fariam algum tipo de pagamento para mim, porque essa informação interfere, né? Quando ela fosse, por exemplo, colocar lá as informações dos dados bancários, daria divergência. Então, é muito importante, né, ter essa cláusula para que sempre seja avisado caso tenha alguma mudança. Pode mudar, por favor. E aqui, né, a gente precisa falar sobre as garantias. Além das garantias gerais, né, que a gente sempre pensa em relação a um contrato, porque você tem que pensar em caso de inadimplência, vai ter multa, vai ter correção monetária, né, uma série de outras questões. A depender do caso, é importante realizar uma análise de risco. E por que que eu digo isso, né? É importante verificar, por exemplo, se a empresa ela está numa situação regular, né, a empresa do contratante, se há informação de recuperação judicial, porque tudo isso vai influenciar, né? Os resultados dessas análises vai influenciar em relação às garantias, em relação a um contrato que tenha, por exemplo, antecipação de valores, né? Pagamentos iniciais, formas de pagamentos, custos, porque, por exemplo, uma empresa que não está regular, né? Você tem um risco maior em fechar um negócio com ela e não receber. Então, é muito importante que a gente tenha essa análise, né, a depender da empresa, lógico, né, não são todos os contratos que eu faço análise de risco, porém, em alguns casos, a gente faz análise de risco, principalmente quando envolvem valores mais elevados, questões mais significativas, né, então, é importante que vocês façam essa análise, porque vai influenciar e muito nos contratos de vocês, tá? Pode mudar, por favor. Acho que pulou um. Volta um. Aí. Então, outra coisa que é importante, né, deixar bem claro que assim, o contratante ele se declara ciente que o presente contrato ele é de meio. O contrato que vocês estão firmando com a pessoa, ele é de meio, né, e não de resultado. Compreendendo o contratado, comprometendo, né, o contratado a empregar os seus conhecimentos e meios técnicos
sem, no entanto, se responsabilizar pelos resultados pretendidos pelo contratante e pelo cliente, com a realização, né, de cada evento, cada projeto, enfim. Visto que o resultado não depende apenas da ação do contratado. Por quê? Muitas vezes, a depender da função que aquela pessoa vai executar no evento, existe uma expectativa em relação aos resultados. Então, a ação dessa pessoa vai trazer muitos participantes para o meu evento. A ação dessa pessoa vai, né, uma série de questões. Então, é importante deixar claro que, assim, não existe como garantir, né, esse resultado com a prestação de serviço que foi, acordado. Tá? Existem contratos que existe sim essa responsabilidade pelo resultado, porém não é o caso aqui quando a gente fala no mundo dos eventos, né? E para a maioria das questões, tá? Não todas, algumas específicas talvez caiam nessa questão do resultado, tá bom? Pode passar, por favor. Tem um negócio aqui no chat, deixa eu só ver. Bom, em relação às obrigações, é fundamental em um contrato deixar bem explicado quais são as obrigações de todos os envolvidos naquele negócio que foi firmado, tá? Como eu já disse, né, o óbvio, né, além de dito, ele precisa ser documentado, porque muitas vezes as pessoas pensam, mas para mim era óbvio que o Rodrigo seria responsável por uma determinada coisa. Para ele pode não ser. Se a gente não deixou isso muito claro, muito, né, acordado, pode acontecer alguns desencontros aí que vai prejudicar, né, a todos. Então, um exemplo aqui de cláusula, né? É da responsabilidade do contratado realizar o trabalho para o qual foi contratado no evento, tal, 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 sob gerência do contratante ou, por exemplo, de uma outra pessoa, utilizando-se da melhor técnica e conhecimento conforme a necessidade do evento, dentro dos prazos determinados, né? Deixar bem claro isso. Pode passar. Essa de obrigações vai ter uma série de exemplos para vocês, tá? E é uma parte bem ampla do contrato, que a gente tem que delimitar muitas coisas. O contratado ficará responsável por prestar contas ao contratante das ações realizadas nos moldes a serem combinados de acordo com o evento ou com o projeto. E aqui eu quero quero deixar uma atenção para vocês. Muito cuidado com datas, horários, deixem claro quais são as datas desses envios de, por exemplo, de relatórios, de prestação de contas, etc. Porque muitas vezes esse relatório ele vai fazer parte de outras coisas. Então, por exemplo, a pessoa pediu para mandar o relatório toda segunda-feira, e segunda-feira até 23h59 é segunda-feira. Porém, a expectativa dela, que ela não te falou, é que ela espera que o relatório chegue até às 9 da manhã, porque esse relatório vai fazer parte de um outro relatório que vai ser apresentado numa reunião que tem toda segunda-feira, e tem uma série de desdobramentos o recebimento dessas informações. Então, quando tiver esse tipo de prestação de contas, é bom deixar claro até qual horário, qual dia, né? Às vezes, dependendo da questão, vai envolver, por exemplo, alguns formatos, algum uso de alguns sistemas. Então, é bom deixar muito claro esse tipo de questão. É da responsabilidade do contratante informar ao contratado todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações firmadas para a realização do evento. Ou seja, que a gente está falando de coisas que muitas vezes não são passadas e que prejudicam o bom andamento do trabalho do profissional. Então, a gente tem que deixar bem claro que, assim, a obrigação de passar todas as informações é da pessoa que está te contratando ou daquela pessoa que está gerenciando o projeto, enfim, vai depender aí muito do tipo de contrato que está sendo realizado, tá? Pode passar, por favor. É de responsabilidade do contratante e do contratado manterem suas informações de contato, telefones, endereços, e-mails, etc., atualizadas, bem como informar o contato de outras pessoas que deverão receber informações sobre o evento ou sobre o projeto e as limitações de acessos dessas pessoas a determinadas informações que forem consideradas confidenciais. Essa cláusula, gente, é uma cláusula que eu recomendo que vocês coloquem em todos os contratos de vocês.
Por quê? Primeiro que tem a questão de atualização de dados. Então, vocês sempre terão os dados atualizados daquela pessoa. Ah, mudou o telefone. Ah, mudou o endereço. Ah, mudou o e-mail, não é mais. Deu um problema no e-mail da empresa, tem esse outro e-mail. Enfim, tá? E além disso, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de questão, porque envolve questões confidenciais, né? Então, por exemplo, nem todo mundo vai receber todos os dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, né, ela indica que apenas as pessoas que são fundamentais para tratar aqueles dados devem ter acesso àqueles dados. Então, nem sempre, né, a pessoa que vai cuidar de um determinado ponto do evento, ela precisa, por exemplo, saber os dados de documento das pessoas, e determinadas informações que possam ser confidenciais, tá? Pode passar, por favor. O prazo do contrato. Diferente do que a gente coloca lá no objeto do contrato, né, que a gente delimita a data do evento, né, que acontece de X a Y, enfim. O prazo do contrato ele é diferente, porque muitas vezes essa contratação começa antes da data do evento e termina depois, né? Porque tem toda a parte de pré-evento, de planejamento, de uma série de questões, e temos o pós-evento também. Então, é fundamental que vocês coloquem, né? O presente contrato terá vigência de a data de início da prestação de trabalho de vocês, né? É momento que este cessará a prestação do contrato, né? Espera aí que eu li tudo errado. O presente contrato terá vigência até colocar a data final, né? Ou a data prevista para, por exemplo, a entrega do relatório final, momento em que cessará a prestação de serviços contratada desde e coloca o primeiro dia que vocês começaram a prestação de serviços, tá? Sempre deixando bem claro que a partir daquela data final, né, é extra. Existindo a necessidade de continuidade na prestação dos serviços do contratado, os serviços serão continuados após o termo final, né, a data final, e o pagamento será proporcional ao período. E aí, essa questão do pagamento vocês podem ajustar. Tem gente que prefere colocar como proporcional, tem gente que prefere colocar um valor extra, né? Porque isso vai sofrer muitas variações de acordo com N questões. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, da região Nordeste, né? O pré-carnaval já começou, né, em algumas cidades e tal. Então, o custo, né, de um evento que aconteceu, sei lá, em setembro, é diferente do custo de um evento que acontece em época de carnaval, em época de São João, que tem grandes festividades. E que talvez o profissional já esteja, né, ali pensando em outras contratações que ele vai receber mais, por exemplo, né, por aquele outro serviço que ele possa vir aceitar ou não. Então, tudo isso vai ser modificado dentro do contrato, a depender, por exemplo, da época do evento e uma série de outras variáveis que existem, né? Pode mudar, por favor. É, E aí, falando um pouco, né, antecipando um pouco a questão de revogação do contrato, é importante a gente ter uma cláusula que indica, né, que a revogação do contrato antes do acordado, por vontade do contratante, não o desobriga do pagamento de verbas honorárias contratadas e devidas até o ato da revogação. Tá? Então, tudo aquilo que foi trabalhado, né, antes de ser revogado o contrato, precisa ser pago. Bem como não retira o direito do contratado a receber quanto lhe seja devido, né, em face do serviço efetivamente prestado e de penalidades previstas, né? Então, dependendo do que vocês acordarem, né, nas cláusulas de revogação, pode ter multa, pode, né, dependendo do motivo, pode ter uma penalidade ali. Então, é importante deixar bem claro essa questão, né, que não há prejuízo de outros valores que possam ser devidos por conta da revogação do contrato. Pode passar, por favor. E existindo a necessidade de qualquer ação complementar após a vigência do presente contrato, será considerada como extra, né? E será tratada de forma detalhada em contrato próprio, indicando prazos, valores e outros pontos necessários, né, para a prestação desse serviço.
Então, mais uma vez, né, a gente fala de questão de serviços extras, de horas extras, porque o mercado de eventos, ele tem uma questão muito delicada em relação a esse ponto. Então, eu gosto de colocar nos contratos, deixar muito claro, porque existe uma cultura, mas felizmente culturas mudam. Então, a gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem para avançar em relação a pontos que são relevantes aí, né, nessa mudança cultural de um mercado. Então coloca, né, que vai ter um contrato próprio, porque muitas vezes essas ações complementares envolvem uma série de questões que esse contrato não cabe, esse contrato não é adequado, né? Então é importante que deixe claro esse tipo de questão. Pode passar, por favor? E aí, sobre rescisão do contrato. Muitas vezes as pessoas elas ficam presas ao contrato como se fosse assim, não, eu vou fazer de uma forma que ele não possa cancelar. O contratante não tenha como cancelar esse contrato. Mas a gente tem que ter atenção a situações que são incompatíveis com a continuidade da prestação de serviços. E aí eu estou falando de deixar claro quais são os limites, né? E o que vai acontecer caso esses limites sejam ultrapassados. Porque são relações entre pessoas, e a gente já viu notícias recentes, né? Não só recentes, mas muitas notícias sobre questões que são muito complexas quando a gente fala, né, de prestação de serviços, questões que envolvem, inclusive, crimes, né? Danos que são causados a uma das partes dos contratos. Então, a gente precisa deixar bem claro que, assim, existe possibilidade de rescisão, inclusive, porque muitas vezes quem quer demitir aquele cliente é você, né? A gente sabe que isso acontece. E impor os limites, né? Deixar bem claro quais são os limites. Pode passar, por favor. Então, aqui, por exemplo, fica assegurado ao contratante e ao contratado a rescisão do presente contrato mediante aviso prévio de 30 dias, X dias, antes da cessação das prestações dos serviços, que deverá ser entregue por escrito, né, a outra parte através de correio eletrônico ou carta registrada no endereço fornecido, né, lá na qualificação. Então, o que acontece? É muito importante deixar claro, existindo a necessidade de rescisão, como que isso vai acontecer? Qual é o meio para que se comunique essa rescisão para outra parte? Né? E é fundamental que seja um meio em que vocês tenham controle de que essa pessoa recebeu. Então, por exemplo, uma carta registrada, né, você recebe o aviso de recebimento, né? Você tem de volta aquele aviso de recebimento. Ou tem sistemas, por exemplo, né, que você manda um e-mail e você tem ali a informação de que aquela pessoa abriu o e-mail, que ela recebeu, que ela abriu, tem a data, tem o horário, tem tudo direitinho. Então, é muito importante deixar claro no contrato como que isso vai acontecer, como essa comunicação vai acontecer e também o período de antecedência, porque, por exemplo, se você é avisado que um contrato que tinha, sei lá, 5 meses, no terceiro mês, você é avisado que ele não vai ter continuidade, você já pode, por exemplo, se organizar profissionalmente para outras oportunidades, né? Outras prestações de serviços que muitas vezes provavelmente você teria que negar aquelas oportunidades por já estar comprometido em um contrato. Pode mudar, por favor. Outro exemplo, né? O presente contrato poderá ser rescindido de imediato, sem necessidade de aviso prévio, né? Que a gente falou na cláusula anterior, nos seguintes casos. Tem casos que são questões muito graves, então você não vai avisar com 30 dias de antecedência que você vai, né? Aquele contrato será rescindido. Não. Então, por exemplo, em caso de desvio de finalidade, ou seja, quando uma das partes utiliza os serviços, né, objeto do contrato para fins distinto dos acordados inicialmente, considerando a finalidade declarada, né, lá no objeto do contrato, né? Então, a partir daquele objeto, ele vai delimitar, por exemplo, uma cláusula de rescisão de contrato. Pode mudar, por favor. Por exemplo, ocorrência de qualquer ação, né? Quaisquer ações que firam a dignidade das partes envolvidas, ou o bom funcionamento do evento, do projeto, né? Ou seja, se qualquer das partes agir de maneira que prejudique a reputação, a operação,
né, a eficiência do evento ou cause danos a qualquer dos envolvidos, tá? Então é muito importante que a gente deixe bem claro que assim, é, existem coisas que são toleráveis e a gente tem aquele prazo de 30 dias para que seja comunicado. Existem coisas que a tolerância é zero, a rescisão é imediata, tá? Descumprimento dos prazos de entrega, sem justo motivo, né? Então você contrata uma pessoa e ela não te entrega, né? Ela não te faz as entregas parciais. Ou seja, caso ela já falha no cumprimento dos prazos de entregas estipulados durante, né, o período do contrato. Então, você tem lá que aquela pessoa ela tem que te fazer 10 entregas, ela atrasa, ela começa a atrasar, ela não justifica, você não sabe o que está acontecendo, então você pode sim rescindir esse contrato, tá? Pode passar, por favor. Em caso de rescisão de contrato, por quaisquer dos motivos, né, da cláusula, né, você faz a alusão ali à cláusula, o pagamento será cessado imediatamente, sem prejuízo do pagamento dos serviços já realizados, bem como de quaisquer outras penalidades previstas, né, no contrato, e na legislação vigente. Então, dependendo da questão, né, da gravidade da questão, ela envolve ali questões, né, que ensejam a responsabilidade civil. Então, vai ter aí uma série de penalidades legais. Então, é questão de analisar também, né? Porque, por exemplo, se a pessoa não está te fazendo as entregas que foram acordadas, você vai parar o pagamento imediatamente. Você não vai pagar o mês todo, por exemplo, para ela, conforme foi acordado. Você vai parar o pagamento e você vai pagar aquilo que já foi realizado, os serviços que já foram entregues, tá? Até porque você vai precisar, por exemplo, contratar uma outra pessoa para fazer essas entregas que não foram feitas. Caso o contratado dê causa, né, de rescisão do contrato por qualquer motivo da cláusula X lá, né, das cláusulas que são mais graves, a prestação de serviços deverá ser interrompida imediatamente e os acessos do contratado, as informações do evento e projeto serão bloqueadas. Por quê? Quando a gente fala, né, de um evento, a gente trabalha com muitas informações que são confidenciais. Então, se essa pessoa, né, ela teve uma falta, digamos, vamos chamar de uma falta grave, né, ao ponto de caber a rescisão do contrato, ela não pode mais ter acessos, né, a informações, a uma série de questões, porque a gente sabe que isso pode ter um desdobramento bastante complicado. Pode passar, por favor. Em relação às despesas e custas, né, que vão além dos honorários, né, daquilo que foi contratado como pagamento pela prestação de serviços. Então, é importante deixar claro, né, que em caso de necessidade de despesas do contratado com transporte, alimentação, hospedagem, né, e outras relacionadas à prestação de serviços, né, as reservas e os pagamentos serão de responsabilidade do contratante, ou, né, incluir a pessoa que é responsável dentro do projeto por esse tipo de questão. E caberá ao contratado informar os dados necessários para as devidas providências. Então, se precisar de um aéreo, você vai ter que informar os seus dados para a emissão daquele aéreo, né, e uma série de outras questões. É importante deixar bem claro isso, e também delimitar, né, quem são as pessoas responsáveis por essas questões extras. Existem casos que acontecem reembolso, por exemplo, então vocês podem colocar aí também quais casos são cabíveis, né? Reembolso mediante apresentação, né, de nota fiscal, por exemplo, e quais casos serão uma despesa que o próprio contratante vai ter que arcar de forma direta, tá bom? Pode passar. Em relação às adversidades, né, eu sempre coloco uma cláusula que trata das adversidades e é importante a gente pensar além da cláusula de caso fortuito ou força maior, né? É muito comum nos contratos que vocês pegam modelos gerais na internet, enfim, que tenha lá, né, caso fortuito ou força maior, né, X, Y, Z. A gente também, eu quero trazer aqui uma reflexão, né, porque todos nós sofremos os impactos da pandemia, todos nós. E impactos que, né, foram na nossa vida como um todo, inclusive na nossa vida profissional. Então, a gente precisa fazer uma análise, né, de quais foram esses impactos na nossa vida profissional
e como que isso vai refletir nos contratos que a gente faz. Porque a gente viu que pandemia é uma realidade, pode acontecer, né? A gente não está falando de um caso fortuito ou força maior. Porque quando a gente fala de caso fortuito ou força maior, não é, por exemplo, chove em janeiro. A gente sabe que chove em janeiro, né? Então, isso não é caso fortuito ou força maior. A gente sabe, a gente tem que se organizar. Então, o evento é num lugar que tem risco de alagar. Foi feito um estudo para isso? Enfim, é uma série de outras questões. Mas quando a gente fala, né, de questões de pandemia e outras questões nesse sentido, é importante que a gente reflita, né? Porque essa reflexão vai impactar nos nossos contratos, né? Vai impactar muito além dos nossos contratos, né? Na nossa organização profissional como um todo, né? Por exemplo, uma reserva de emergência, um seguro, né? E uma série de outras questões. Mas inclua isso nos seus contratos também, já que é uma questão que a gente já viveu e a gente tem como prever, tá? Como uma adversidade. Pode passar, por favor. Então, por exemplo, aqui uma cláusula, né? Em caso de ocorrência ou agravamento de pandemia, os serviços contratados serão realizados na medida das possibilidades e de acordo com as normas e orientações vigentes no momento da prestação de serviços, né? Sendo suspenso se necessário. Então, a gente sabe que, né, a gente já viveu uma situação dessa que muitos serviços foram suspensos, né? A área de eventos foi muito impactada nesse sentido. A realização dos pagamentos deverá ser continuada normalmente. Em caso de possibilidade de inadimplemento, o contratado deverá ser avisado com antecedência de, no mínimo, 10 dias úteis, por exemplo, tá? Para análise de hipóteses das demandas e dos pagamentos vincendos, né? Então, é importante ajustar isso sempre de acordo, né, essa cláusula, de acordo com o tipo de contrato que é firmado, o tipo de necessidade, né? Porque dependendo, se você está falando com uma grande empresa, ele pode conseguir continuar os pagamentos normalmente. Se é uma pessoa física, talvez ela esteja tão impactada quanto você com aquela questão, né, de pandemia ou qualquer outra questão semelhante. Então, essa cláusula ela precisa ser ajustada para que exista um equilíbrio nessa relação, tá? Pode passar, por favor. Outra coisa que as pessoas não gostam de pensar, de falar e tudo mais, mas que eu sempre, né, instigo as pessoas a pensarem nos contratos que eu elaboro, é em relação à cláusula de sucessão. Então, caso haja morte ou incapacidade civil do contratado, seus sucessores ou representantes legais receberão em proporções iguais, e aí essas proporções, né, podem ser variáveis, enfim, os honorários do trabalho realizado, né? E eu vejo isso muito como um cuidado até com os sucessores, né? Porque no momento de, opa, ah, no momento de um momento delicado, desafiador, né? Já ter essa previsão em contrato e o seu contratante, né, ter a certeza de que, olha, se acontecer essa situação, eu já sei para quem eu devo pagar, eu já sei quem eu devo, né, como eu faço para dar, quitar nessas questões que foram realizadas, esses trabalhos que foram realizados. Ninguém tem que ficar procurando com quem estava trabalhando, com quem não estava e tudo mais. Então, é muito importante ter esse cuidado, né, dentro dos contratos. O contratante e o contratado não serão responsáveis pelo cumprimento de suas respectivas obrigações no caso de evento que caracterize caso fortuito ou força maior, previsto no artigo 393 do Código Civil. Eu brinco, né? Brinco não, né? Que não se brinca com isso. Mas eu sempre falo que quando as pessoas me perguntam, né? Ah, mas caso fortuito e força maior, como assim, né? Tem coisas que são totalmente previsíveis, então elas não entram como caso fortuito ou força maior. Então, caso fortuito ou força maior é tipo o dinossauro que aparece. Você não consegue prever que vai aparecer um dinossauro, você não imagina que vai aparecer um dinossauro, mas aí aparece uma situação dinossauro, né? É nesse sentido que a gente precisa pensar o caso fortuito ou força maior, porque muitas vezes as pessoas elas englobam coisas totalmente previsíveis, né? E a gente vê eventos que alagam, gente que toma choque, desequilíbrio ambiental ali, que aparece um monte de sapo e bicho em evento que não era para não era para aparecer, enfim, né? E uma série de questões que são previsíveis, porém, foram tratadas como caso fortuito ou força maior. Pode passar, por favor?
E aí uma coisa que eu quero né, passar para vocês, mas não vou me aprofundar muito, até pelo decorrer do tempo, né, é a questão do título executivo. É importante, né, construir um contrato para que ele preencha os requisitos para ser um título executivo. E o que que isso quer dizer? Quando a gente fala do direito, né, por exemplo, você vai cobrar uma dívida. Você tem no judiciário, você tem duas vias, né? Se você tem um título executivo, você vai direto para que a gente chama de execução daquela dívida. Então você não precisa comprovar nada, a outra parte, né? Você pode, por exemplo, já entrar com uma cobrança direta, pedindo penhora de bens, pedindo uma série de questões para que, porque aquela dívida ela já está comprovada. Quando a gente não tem um título executivo, a gente entra com uma petição inicial. Essa petição inicial, ela vai, né, tem a petição inicial, depois vai ter a contestação, depois vai ter a réplica. É um procedimento muito mais longo, né? No meu site eu tenho um conteúdo que eu explico passo a passo, né? Todos os passos ali do processo, caso vocês tenham curiosidade, né, em saber. Então, quando a gente tem um título executivo, a gente economiza tempo e dinheiro. Lembrando que tempo também é dinheiro, né? Então, por exemplo, por mais que as custas, né, do judiciário, eu trouxe aqui um exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Eu sou aqui de São Paulo. Mas cada Tribunal de Justiça tem uma tabela, né? E tem custas em valores diferenciados. Então, as custas iniciais, né, de um processo normal, né? De 1,5% do valor da causa. E um título executivo, né, uma execução, é de 2%. Porém, o tempo de um processo normal, aqui em São Paulo, por exemplo, olha, eu digo para vocês que 1 ano e meio, 2 anos, a depender da complexidade do caso. Tem casos, tem regiões, por exemplo, Paraná demora bastante, Minas Gerais demora bastante, Rio de Janeiro demora bastante, né? Então, é muito tempo que você tem e uma série de gastos ao longo desse processo, né? Então, é importante ter atenção para que o contrato que você construiu, ele tenha, né, ele preencha todos os requisitos, né, os requisitos legais para ser um título executivo. Como eu disse, sobre isso tem mais conteúdo lá no meu site detalhado, caso vocês tenham curiosidade, porque é uma questão mais jurídica, né, e que envolve aí algumas questões de lei, mas que muitas vezes algumas pessoas têm curiosidade, então por isso eu já deixei lá um conteúdo bem completo sobre isso. Pode passar, por favor? Proteção de dados e confidencialidade. Gente, tenha muita atenção à legislação vigente sobre proteção de dados pessoais, direitos autorais, etc., quando vocês forem analisar, verificar um contrato, tá? Porque é importante ter uma cláusula que fale sobre a confidencialidade, sobre sigilo, seja esse sigilo total ou parcial, né? Como uma das cláusulas que eu trouxe aqui como exemplo para vocês, né? Que falava assim, olha, quem tem acesso a essas informações e quais informações essas pessoas podem ter acesso, né? Então, além disso, é importante que, se for um contrato em que envolva, né, mexer com os dados das pessoas, ter acesso a dados, informações confidenciais, enfim, tenha tudo bem detalhado, tá? Direitos autorais muitas vezes envolve aí questões mais complexas dentro de um contrato, porque envolve uma criação de uma obra, apresentação de uma obra que foi criada, enfim. Então, tenham muito cuidado com isso, tá? E é importante, né, que a gente tenha atenção também a autorização e algumas limitações para a divulgação desses eventos, desses projetos em redes sociais e também no portfólio de trabalho, porque muitas coisas não podem ser divulgadas. Então, eu sempre gosto de colocar uma cláusula nos contratos que trata sobre isso, né? Quais são os limites para a divulgação, né, desse evento, por exemplo, que é muito comum as pessoas colocam lá, fiz o evento de tal empresa, né? Mas pode, né? O portfólio do profissional ele precisa ser construído, então é importante deixar bem claro, né, quais são essas limitações, né, o que você pode colocar, o que você não pode colocar, deixar bem acordado para evitar situações de desconforto no futuro, né, de ter que apagar, de ter que deixar de, enfim, né, ter aí algum tipo de desconforto com o contratante, uma série de questões. Então, deixe bem claro essa questão, inclusive sobre o uso da imagem de vocês, tá? Pelo contratante,
porque nem sempre a gente quer a nossa imagem vinculada, ou quer, ou por um tempo, ou né, de forma vitalícia, a depender do que acontece, a depender do contratante, enfim, a gente precisa analisar essas questões, tá? Próximo, eu juro que tá acabando, gente. É que contratos são muitas coisas. E a gente vai para cláusulas de disposições gerais, né? E aqui a gente coloca outras informações que são relevantes para o negócio que está sendo firmado. Então, por exemplo, fica definido que toda e qualquer comunicação a ser feita entre o contratado e o contratante ocorrerá pelos contatos referidos, né, lá na qualificação. E os demais determinados, né? Então, se a pessoa passou, não, além do que tem na qualificação, tem esses outros contatos, né? Formas de contato comigo. Sendo que a simples remessa, né, de mensagem para tal e-mail presume o recebimento da informação, bem como para aplicativos de mensagem cuja confirmação de leitura esteja desativada. Tenha cuidado com isso, porque muitas vezes o que pode acontecer, né? Qual é o risco disso? Você mandou uma informação, a pessoa não tinha, né, no WhatsApp, por exemplo, a confirmação de entrega ativada, e ela falou que não sabia. Aí você mandou a informação. E aí fica aquele, né, uma palavra contra a palavra da outra pessoa. Eu não vi, né? Eu só vi depois, né? Você não tem como comprovar se ela realmente viu, se ela não viu, enfim. Então é muito importante deixar claro essas questões de comunicação, né? Como que vai acontecer? Eu vou mandar o e-mail e é suficiente? Eu vou mandar o WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp e vai ser o suficiente, a depender da situação, né? Então, deixe isso muito claro, tá? Para evitar problemas, possíveis problemas. Pode passar, por favor. E aqui, uma coisa que, né, nesse momento, né, de redes sociais, eu gosto de colocar nos contratos até para que exista uma delimitação das vias de contato, tá? Então, fica totalmente excluída a possibilidade de contatos e consultas via redes sociais e outros meios não determinados pelo contratante e o contratado, né? Sempre que houver contato direto entre o contratado e o cliente, o contratante deve estar em cópia para a ciência. E aí vocês podem, né, ajustar essa cláusula sempre de acordo com a necessidade, né? Porque nem sempre precisa desse aval. Os contatos com o contratado serão exclusivamente sobre o evento, projeto realizado, ficando vedada a consultoria técnica para outros projetos, eventos e outros, né, com os quais o contratado não possua qualquer vínculo formal. E aí, essa cláusula, né, ela pode ter um desdobramento, por exemplo, em que você inclua, olha, para consulta técnica, sobre outros projetos, eventos e etc., o valor é tanto, com duração de X tempo, né? Porque você pode ali colocar que, caso a pessoa tenha interesse em fazer uma consulta técnica, ela pode, mas ela vai ter que pagar por esse serviço também, porque é um serviço extra, né? Você está falando de um outro evento, de um outro projeto, que você não foi contratado ali para atuar. Pode mudar, por favor. O contratado desempenhará as suas atividades como profissional autônomo, inexistindo com o contratante qualquer vínculo de natureza empregatícia, tá? Essa é uma cláusula muito comum, né, que as pessoas pedem bastante para evitar aí, problemas, né? Como o Rodrigo fez a pergunta dele, mas e o pagamento for mensal, isso pode ser um problema? Não, porque a gente pode colocar essa cláusula aí que não existe nenhum vínculo de natureza empregatícia. Porém, eu quero fazer um alerta aqui, né? Aproveitar. A gente tem que ter muito cuidado, né, com os contratos PJ, que na verdade, né, você preenche todos os requisitos do CLT, porque na verdade é uma fraude, né? Então a gente tem que ter aí atenção para essas questões, mas isso é um assunto para um outro momento. O presente contrato não gera ao contratante qualquer obrigação de priorizar o contratado para a prestação de serviços futuros, né? Então, deixar bem claro, por exemplo, que não é porque você contratou um serviço de um determinado fornecedor que você vai sempre contratar com ele, a prioridade é sempre dele, né? Porque, por exemplo, você pode estar atendendo uma outra empresa que já tem um fornecedor, né? Que
utiliza sempre, que vai só te passar o contato daquele outro fornecedor. Então, é importante deixar claro isso também. Pode passar, por favor? A questão do foro, né, e da resolução de conflitos. Teve uma mudança legislativa, uma lei do dia 4 do 6 de 2024, né, que muda essa questão do foro. Agora, com essa lei, com essa alteração na lei, melhor dizendo, o foro precisa ser de domicílio ou residência de uma das partes ou local da obrigação, tá? Então, o que acontecia antes? Você podia colocar, os contratos poderiam ter qualquer foro. Então, estrategicamente, lugares que têm custas processuais mais elevadas, né, você podia escolher custas processuais mais baixas. Então, o que acontecia? Por exemplo, o TJ do Distrito Federal, ele tinha um volume maior de processos não, né? Casos relacionados a processos, né? Casos relacionados a contratos, porque lá as custas são menores do que, por exemplo, no TJ de São Paulo, do TJ do Rio de Janeiro. Tem lugares que as custas são absurdas, tipo Goiânia, sabe? São muito altas. Então, Mato Grosso também é muito alto, Mato Grosso do Sul agora, salvo engano. Enfim, tem lugares que as custas são muito elevadas. Então, uma forma de diminuir, né, essas custas processuais era buscar tribunais que tinham custas menores. Porém, isso gerou um desequilíbrio e aí, por isso, né, teve essa necessidade. Então, agora, né, é importante, né, revisem aí os contratos de vocês também, atenção, né, a cláusula de foro sempre ser o domicílio ou residência de uma das partes ou o local da obrigação, porque caso não seja feito dessa forma, o processo ele vai ser rejeitado e pode ser considerado, né, uma questão de má-fé, tá? Então é muito importante ter esse cuidado. Um ponto que eu quero trazer aqui, né, é a importância da mediação e da conciliação como forma de resolução de conflitos contratuais na esfera extrajudicial, né? Muita gente não conhece essa forma, mas vocês podem sim incluir nos contratos, né, essa possibilidade, porque tem um custo menor. Na mediação, né, e na conciliação, que são coisas distintas, mas muito parecidas, as partes são as protagonistas na tomada de decisão. Então, não é um juiz, não é um terceiro imparcial que vai decidir ali se aquilo é devido ou não, como que aquela situação vai ser resolvida. Então, a probabilidade, né, do problema ser realmente resolvido é maior. Porque muitas vezes o que a gente vê num processo, né, tem gente que ganha, mas na verdade não ganhou. Então, a mediação e a conciliação, né, são duas vias muito importantes aí e que fazem grande diferença quando a gente fala de resolução de conflitos, né, em questões relacionadas a eventos e também em relação a custos, né, porque tem toda a segurança jurídica, o acordo que que for feito, tá pitando aqui. O acordo que for feito, ele pode, né, caso seja da vontade das partes, ser homologado em juízo, ele tem validade de título, né, executivo, então tem uma série aí de garantias jurídicas que são asseguradas, né, por essa via de resolução de conflitos. Tem também a arbitragem, que tem um custo mais elevado, né, então a arbitragem já tem um terceiro imparcial, né, que vai julgar ali aquela questão, porém, em alguns casos, né, é a via adequada para a solução dos conflitos. A depender da situação, a arbitragem aí é uma outra possibilidade que pode ser pensada, tá? Pode mudar, por favor. Em relação à assinatura do contrato, né, as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, então é importante ter atenção à normativa, né? Então, para que o contrato ele preencha um dos requisitos, né, para que o contrato seja um título executivo, é a questão das assinaturas. Então, se for o contrato físico, né, o papel, tem que ter a assinatura de duas testemunhas. Teve uma mudança na legislação recente também sobre a validade da assinatura digital. Então, tomando alguns cuidados, né, em relação ao sistema que vocês utilizem, a assinatura digital, ela é válida
né, para considerar título executivo, desde que utilize um portal, né, que assegure ali algumas questões de segurança, por exemplo, consumidor.gov, utiliza tem, né, preenche esses requisitos, e aí não precisa da assinatura de duas testemunhas. E aí é importante que a gente tenha, que a gente esclareça aqui que a falta de assinatura de testemunhas, ela não invalida o contrato, tá? É importante que as partes assinem e um dos requisitos para que esse contrato seja considerado título executivo é a questão de atenção à assinatura. Espera aí que tem uma pergunta. Espera, como é que eu vejo aqui? Então, o DocuSign, salvo engano, pode também. Mas tem na normativa exatamente a questão de segurança ali que precisa ser vista. É sobre garantir que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo. Então, porque tem certificados, por exemplo, o gov.br, você põe seu documento, você põe uma série de questões lá. Ou você acessa pelo token, ou você você passa seus dados bancários para assegurar que é você mesmo. Então, tem uma série de checagens em relação a confirmar que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, tá? Então, é em relação a isso, o cuidado que precisa ter. Pode passar, por favor. Uma orientação que eu sempre passo, né, para as pessoas revise os seus contratos periodicamente, né? Então, por exemplo, para os meus clientes, eu sempre que tem uma atualização, né, legislativa que vai influenciar no contrato deles, eu mando, falo, olha, precisa alterar essa cláusula, porque mudou uma legislação. Tenha atenção a cláusulas relacionadas a determinadas legislações, por exemplo, que são mais, que impactam mais, né? LGPD, direitos autorais, enfim, porque envolve uma série de responsabilidades que tem umas penalidades mais devem ter uma atenção maior, né? E por quê? Porque essas normativas elas mudam o tempo todo, né? E também, quando vocês forem verificar a questão de penalidades, por exemplo, é importante indicar um índice, né, de atualização monetária, penalidades, enfim. Então, tem gente que prefere usar o índice IPCA, né, que é do IBGE. Deixa bem claro, porque muitas vezes o que a gente pega um contrato que está assim, e devido à correção monetária. Correção monetária com base em quê, né? Então, multa com base em quê? Multa de quanto? Então, até para que se evite, né, cláusulas abusivas, né? Porque as cláusulas abusivas, elas podem gerar o contrato, ele pode ser considerado nulo, né? Então, nulo ou anulável, né? A depender da cláusula. Pode passar, por favor. E aqui, né, eu quero deixar uma reflexão, né, para todos vocês. Ter um contrato não significa que você não confia na outra parte, e sim que ela pode confiar em você. Muitas vezes as pessoas elas têm esse receio de, eu vou apresentar um contrato, mas o que que essa pessoa vai pensar de mim, que eu não estou confiando nela? Não, porque naquele contrato você também está dizendo, né, que se você não cumprir com aquelas questões todas que foram ali especificadas, que ela pode, né, ajuizar uma ação, fazer uma cobrança, enfim, uma série de questões. E também é uma forma da gente pensar de uma forma grande. Então, quando a gente pensa cada um pensa aí num grande empresário, num grande artista, né? Essa pessoa, ela trabalha sem contrato? Não, então a gente também precisa pensar dessa forma o nosso negócio, né? A nossa prestação de serviço. Pode passar, por favor. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Muita coisa, eu sei, contratos. Eu imagino que a cabeça. Eu que amo, às vezes fico perdida com algumas coisas de tantas informações, imagino, né? Mas enfim, eu tentei passar o máximo possível aí de questões gerais dos contratos para vocês. Eu fiquei com a dúvida, mas eu não sei se é da parte jurídica, acredito que seja muito mais da parte do financeiro, que é das horas extras. Como é que seria, tipo assim,
pegaria o valor global ou mensal, dividiria isso pela quantidade de horas, né, que você trabalha. Por exemplo, a gente sabe que um PJ geralmente não tem uma carga horária, mas seria pela quantidade de horas do projeto. Qual seria, tipo assim, a base, geralmente, né, dentro do que você tem visto, como é que a gente conseguiria enquadrar essa questão de hora extra? Olha, eu vou te responder de uma forma bem jurídica. Depende. A nossa resposta padrão, né? Depende do projeto, depende daquela hora extra, porque, por exemplo, aquela hora extra vai acontecer, você vai trabalhar até meia-noite, é diferente de uma hora extra que você trabalha, sei lá, das 18 às 19, né? Então, depende muito do profissional e daquilo que está sendo acordado. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, né, de forma individual, para entender as necessidades delas. Então, qual é o seu custo, por exemplo, né? Quanto custa a sua hora mínima de trabalho, né, em relação aos gastos que você tem? Isso tudo vai nortear, porque às vezes aquela hora extra, ela não paga, por exemplo, a babá que você vai ter que pagar para ficar com o teu filho. Você vai ter um Sim, prejuízo, né? sim, Então, são muitas coisas ali envolvidas. Não paga, por exemplo, o transporte que você vai ter que pagar para voltar para tua casa, dependendo do local que você estiver. Porque, por exemplo, eu sim. moro, né, eu moro em Santos. Se eu estiver em São Paulo, um transporte de São Paulo para minha casa sai caro. Sim. Então, assim, são muitas variáveis que precisam ser conversadas e analisadas. Eu sempre coloco para as pessoas, né, quando eu estou elaborando um contrato para elas, que quais são as variáveis dela. E a gente vai ver se, por exemplo, aquele valor, né, da diária completa, se a gente fracionar por horas, cobre, não cobre, vale a pena? O que que a gente precisa considerar como adicional? Então, por exemplo, vai cobrar aquela hora fracionada, porém o transporte vai ser cobrado à parte. Sim, Então, perfeito. são muitas realidades aí, né? Eu brinco até com o Vladimir, né, lá do Foco em Produção, né? Às vezes a gente está conversando, teve uma reunião que a gente teve, enfim, né, por uma questão lá dele profissional, e aí eu falei assim: olha, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho muitas perguntas. Então, com dúvidas, com certeza vocês vão sair aí para pensar e responder aí uma série de perguntas, porque realmente depende, né? Depende muito de uma Sim, série de. Mas eu recomendo perfeito. sempre isso, analisar qual o seu custo mínimo, qual é aquela situação de hora extra, quais os custos que envolvem aquela hora extra, porque aí você vai conseguir equilibrar melhor tudo isso. Perfeito. Obrigado. Temos a Jamile. Ela tem uma dúvida. Jamile, você pode ligar o microfone, por favor? Jamile? Agora, eu não estava conseguindo, gente. Desculpa. Imagina. Boa noite. Boa noite, gente. Desculpa aí, eu só pude entrar depois, né? Mas, enfim, não sei se esse assunto foi falado antes. Se foi falado, me perdoem por isso. Mas, Imagina. assim, Oi, Pode falar. pronto. Em determinado período, eu precisei acessar, né, a Lei 14.046, sobre aquela questão lá da pandemia, né, do Covid 2019. E essa lei, Natália, ela cobria, no caso, apenas os setores de turismo, eventos, nos setores de turismo e de cultura, né? Então, no meu caso, que foi a brechinha que eu utilizei para resolver esse problema que eu tive, que foi um evento social, foi um casamento. No caso de eventos sociais, por exemplo, a gente não tem nenhuma lei, eu teria uma lei que cobrisse a gente nesse caso. Então, depende muito do tipo de prestação de serviços, porque o que acontece? Todas as leis, né, de alguma forma impactam na prestação no mercado de eventos. Então, a gente tem a Constituição Federal, tem o Código Civil, tem o Código de Processo Civil, enfim, uma série de normativas. Porém, nós estamos falando de prestação de serviços. Então, o contrato ele vai fazer essa lei entre as partes. Por isso que é muito importante que exista um contrato bem elaborado, inclusive de acordo com questões aí que são adversas, né? Porque somos seres humanos, a gente fica doente, a gente tem problemas, coisas acontecem, né, com a gente e com o mundo.
Então, a gente precisa ter um contrato muito bem amarrado, porque diferente de um CLT, por exemplo, né, que a gente tem lá as normas trabalhistas que delimitam, se acontecer isso, é tal coisa, se acontecer aquilo, é tal coisa. Quando a gente fala de profissional autônomo, principalmente quando a gente é PJ, né? Então, eu tenho a minha sociedade unipessoal de advocacia, eu sou uma PJ, prestadora de serviços. Tem uma série de questões, né, que não se aplicam a mim, porque eu sou uma PJ. Então, o profissional de eventos que ele é MEI, ou ele está formalizado de alguma outra forma e é PJ, tem uma série de questões que não vão se aplicar a ele. Então, é muito importante ter bem amarrado esses seus contratos, né? E pensar essas situações, né? Eu sempre coloco, né, para os meus clientes, eu falo, olha, o que já aconteceu de diferente com você numa prestação de serviços? Porque a gente precisa fazer esse exercício, né, de entender quais são as necessidades do profissional, o que ele carrega na vivência dele, que impactou na prestação de serviços dele e que vai, né, precisar ou não, fazer parte daquele contrato. Tá? Lógico que numa discussão judicial a gente vai invocar todas as leis possíveis, né, que possam ter pertinência com o caso, mas um contrato bem elaborado nesse caso te ajuda muito. Tudo bem, obrigada. Nada, imagina. Mais alguém tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Bom, aqui eu deixei, né, como forma de agradecimento para vocês, eu fiz um material complementar, né, que tem aí uma série de conteúdos que vão ajudar você, que pode, né, ajudar vocês aí em outras questões, tanto nas questões, né, relacionadas a contratos, mas também outras questões como formalização, questão de segurança jurídica, enfim, análise de riscos. Então, tem um material aí. Para quem não consegue acessar o QR Code, porque está no celular, né, para poder baixar o arquivo, eu vou dar um jeito disso chegar no link do grupo da sala e o Rodrigo depois me ajuda. Mas de alguma forma vai chegar até vocês, tá? E aí, mais uma vez, né, digo aqui, minha rede social, né, profissional LinkedIn, então é só procurar lá Natália Graciano, que a gente, né, se conecta e pode continuar. E eu sempre compartilho informações relacionadas, informações jurídicas, né, relacionadas ao mercado de eventos. E tem meu site também, que tem uma série de conteúdos, tem uma categoria específica sobre eventos, então tem muito conteúdo lá que pode ser útil para vocês. Olha, muito, muito, muito obrigado mesmo. Conteúdo riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Quem esteve presente, aproveite. Siga aí as redes sociais da Natália, ela está sempre postando, como ela mesmo falou. E vai ter esse material complementar aí que é importantíssimo. Qualquer dúvida também, só é acionar a própria Natália, tá? Gente, a gente vai encerrar agora o laboratório 3 e vamos para o laboratório 4, que é o último da semana Labs, né? Os laboratórios da semana de formação, que é com Kelly Valério falando sobre planejamento de carreira. Eu já coloquei o link no grupo do laboratório 4 e também lá na lista de espera, tá? Boa noite, muito obrigado, a gente se encontra daqui a pouquinho. Boa noite, gente. Muito obrigada e até. A gente se vê por aí. Até.